gente, boa tarde, tudo bem? Só um minutinho que a nossa doutora Ivana, a psicóloga, vai entrar aqui na nossa conversa. Dando certo. Para quem não me conhece, meu nome é Juliane, sou jornalista do Apvida e a gente vai fazer uma live hoje sobre saúde mental, né? Tão importante a gente falar sobre isso nesse momento. Acho que agora deu certo. Doutora Ivana, nossa psicóloga. Olá, agora deu certo. Boa tarde. Opa, agora deu certo. Doutora Ivana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pela espera pessoal também. Olá para todo mundo. Nesse período atípico de coronavírus, né, doutora Ivana, é muito importante a gente falar sobre saúde mental. As pessoas que estão em casa muitas vezes estão ansiosas, preocupadas, estressadas e às vezes até em pânico, né, doutora Ivana? Exato. O que acontece? A gente já sabe que normalmente as preocupações do nosso dia a dia já nos deixam mal, já afetam a nossa saúde mental. Nessa situação, nós temos uma condição um pouco mais complexa, porque envolve questões de saúde, questões financeiras, etc. E isso fica ainda mais amplo, porque nós estamos 24 horas em casa agora, devido ao estado de quarentena. Então, é constante essa preocupação na nossa cabeça, ainda mais se nós ficamos frequentemente pensando em coronavírus e etc. Isso fica ainda mais pesado, mais intenso a nível de saúde mental. É verdade. Olha, para quem está acompanhando a gente, assistindo, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir mandando aí nos comentários que a gente vai tentar responder, tá certo? Primeiro, eu listei uma pergunta aqui muito importante, doutora Ivana, que é como se adaptar a esse isolamento social sem surtar, hein? O que você daria de dica pra gente? Pronto. Um ponto interessante é a gente entender por que a gente surta, até para a gente conseguir as dicas mais eficazes. O que acontece? Nessas situações, as pessoas normalmente ficam 24 horas, como a gente já comentou, pensando nesses contextos, nessas situações. Então, é como se a gente ficasse 24 horas diante de uma situação que é estressora para a gente. Diante de um problema, né? A gente ficasse ali o tempo todo só escutando aquela mesma situação. E isso estressa mais ainda a gente, né? Exatamente. E a grande questão é justamente essa, a gente ficar 24 horas com um problema na nossa cabeça. É o mesmo princípio da insônia quando é vinculado a questões emocionais, porque existem muitos motivos. Um deles é emocional. Por exemplo, quando a pessoa não tem nada para fazer, não tem ninguém para conversar, o que acontece? Ela acaba demorando mais a dormir, gerando insônia, porque ela fica 24 horas com um problema na cabeça, martelando. Então, a gente percebe que focar excessivamente no problema acaba mais maltratando a nossa saúde mental do que auxiliando. Então, um ponto importante é a gente pensar em atividades que a gente possa inserir no nosso dia a dia, coisas que a gente goste, que façam sentido. Isso vai fazer com que a gente consiga desfocar do problema. É como se a gente não pensasse mais 24 horas em coronavírus. O que inserir? Importante, né? Que essas iniciativas, essas atividades aconteçam dentro de casa, né? Porque é importante a gente respeitar a quarentena, né? Com certeza, essa observação é fundamental. E algumas pessoas se perguntam justamente isso. Ok, mas eu não posso sair, o que é que eu posso fazer? Aí a gente vai tentar fazer adaptações de coisas que a pessoa goste, só que dentro de casa. Então, por exemplo, tem gente que gosta muito, sei lá, de dançar. Atividade física é algo maravilhoso que a gente pode inserir no nosso dia a dia. Então, tentar fazer treinos em casa, atividades em casa, isso ajuda bastante. Inclusive, eu estava observando hoje... Quero aproveitar que você falou de treino, né, aí tudo, e falar que a gente está disponibilizando algumas lives super animadas agora ao longo dos outros dias aí, aulas de zumba, meditação, muita coisa, né, e você pode ficar acompanhando e fazendo, se exercitando em casa, né? Exatamente, isso que eu ia comentar, tava vendo as aulas e são maravilhosas. Gente, é uma dica maravilhosa, uma ótima iniciativa mesmo, ajuda muito. Porque tanto é uma forma inicial de você descarregar suas tensões internas, o que te faz mal, as angústias, é como se fosse uma válvula de escape sadia, como também é uma forma da gente mantendo a nossa rotina no dia a dia. Então, acaba sendo muito positivo, fora que a gente não fica pensando 24 horas nesse tema. Acaba sendo muito bom mesmo para a nossa saúde. Pensar em atividades, incluindo a atividade física adaptada. Acabei de ver uma pergunta aqui. Tem muita gente que desconta essa ansiedade na comida, né? Eu, pelo menos, quando estou em casa também, eu penso bastante em comer. Cozinhar pode ser uma terapia, mas se a gente descontar tudo isso na comida, doutora Ivana, como é que a gente faz para equilibrar isso aí? O que acontece? Por que as pessoas descontam na comida? Descontar na comida é como se fosse uma válvula de escape. Eu não tenho nada relaxante para fazer, não tem nada que de fato eu goste, eu estou muito sobrecarregada, então eu vou para algo que seja rápido e que vai trazer um prazer imediato, comida.
E aí vem o comer, 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 comer. Enfim, aí isso pode ser até um perigo, porque pode escorregar para as compulsões alimentares. E aí nós vamos ter mais problemas a nível emocional. Então, normalmente a pessoa que tem esse tipo de movimento, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes não tem outras atividades prazerosas no dia a dia. Então, é sempre bom a gente repensar coisas que nos deem prazer e que sejam saudáveis. Porque existem muitas coisas que nos dão prazer. Mas será que é saudável para o nosso organismo, para a nossa saúde mesmo? Bacana. Doutora Ivana, antes de eu pular aqui para a segunda pergunta, eu queria dizer para quem está assistindo a gente, certo? Deixar seu comentário, deixar sua dúvida aqui nos comentários que a gente vai perguntar para a doutora Ivana e ela está aqui para ajudar a gente a passar por esse momento de quarentena mais tranquilo, com a saúde mental tranquilo e lá em cima, né, doutora Ivana? A segunda pergunta é assim: dicas de atividades que podem ser feitas em casa e ajudam na nossa saúde mental. Quais são essas atividades? O que é que eu posso fazer de diferente em casa, né, que me motive a levantar da cama? Tem gente que não consegue nem sair da cama nesse período de quarentena. O que fazer? Quais são as atividades bacanas? Isso. Um ponto importante é a gente lembrar que cada ser humano é único. Então, a gente vai fazer um resgate de atividades que façam sentido para cada um. Ou seja, o que faz sentido para mim pode não fazer para o outro. Você falou uma coisa interessante, de ir na cozinha e fazer pratos novos. Para quem gosta, maravilhoso. Mas para quem não gosta nem um pouco de fogão, isso vai ser um tédio, vai ser realmente algo muito triste. Então, é sempre bom a gente fazer um resgate do que a gente gosta para inserir no nosso dia a dia. Nós somos o nosso maior termômetro. Então, por exemplo, vamos dizer que você em casa gosta de leitura. Por que não resgatar esse hábito? Eu tenho certeza que tem um monte de gente em casa que comprou uma ruma de livro e que ainda tem muitos para ler. Então, por que não fazer um resgate desse material? Tem gente que, eu gosto de ler, mas eu não tenho livros. Temos curso online para isso. Acaba auxiliando bastante. Para quem já não é muito fã desse ramo e gosta de outras coisas, desenhar, pintar, a própria dança que a gente falou, atividades relacionadas a exercícios, e assim vai. Ou seja, fazer um resgate das coisas que a gente gostava de fazer no passado, ou que a gente gostaria de tentar, mas por algum motivo nunca conseguiu, até devido ao tempo. E nesse momento a gente vai conseguir fazer uma administração melhor desse tempo, incluindo fazer esses resgates. Muito, muito boas dicas, doutora Ivana. Eu vi uma pergunta aqui, como a gente evitar discussão familiar nesse período de quarentena? Isso aí é uma boa, não é? É ótimo, porque está acontecendo demais. O que acontece? Imagina que você tem pessoas na sua casa que você ama, que você adora, que você gosta demais. Mas devido à rotina puxada, se via normalmente de manhã cedo e à noite quando chegava do trabalho, da faculdade, etc. Então, a conversa não é tão grande. Direto agora, 24 agora horas. É direto, exatamente. E aí vão surgindo os problemas de convivência, digamos assim. Uma coisa que é sempre interessante a gente observar é a comunicação. Porque, assim, tudo na vida pode ser estabelecido um meio termo. Porque em toda relação, nunca vai ser sempre o que eu quero ou o que o outro quer, mas o meio termo na relação. Cada um cedendo um pouquinho. Só que para tudo isso funcionar, tem que ter essa comunicação bem estabelecida. E aí o que a gente chama, inclusive, de comunicação assertiva. Ou seja, que eu consigo dizer o que me incomoda para você sem lhe agredir, sem utilizar de agressividade, de ironias, de patadas no popular e etc. Então, exercitar essa comunicação, exatamente, esse diálogo respeitoso com o outro, sabendo se impor de uma forma respeitosa. E aí, encontrar esse meio termo vai ser positivo. Eu preciso de um tempo para mim individualizado? Ok, tudo bem. Mas é interessante o tempo em família? Então, vamos estabelecer como é que seria esse meio do caminho, o seu tempo individualizado e o tempo em família, para que cada um consiga respeitar os limites individuais e possa ter uma relação mais saudável nesse momento. Bacana, doutora Ivana. E como lidar com os pais idosos à distância, para eles não se sentirem sozinhos? É outra pergunta que surgiu aqui nos comentários. Aí, esse momento, nós vamos utilizar muito a internet. Ela vai ser, assim, uma ferramenta de apoio e tanto. Nosso aliado, né? Nesse momento, a internet. Exato. Inclusive, até uma dica interessante, não só para essas situações, mas também para quem mora sozinho em casa, que é justamente construir uma rede de apoio via internet. Ou seja, a gente utilizar as redes sociais, os aplicativos de conversa para poder interagir com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, incluindo os nossos familiares que são mais idosos, que precisam de fato estar mais protegidos nesse momento. E aí tudo isso vai nos ajudar, vai nos auxiliar, porque a gente vai conseguir manter o contato como a gente, por exemplo, como a gente está fazendo agora, conversando cada uma da sua casa.
É verdade, né? Faz uma ligação de vídeo de repente, né? Proteção, é para se Exatamente. proteger, né? Doutora Ivana, Exatamente. vamos lá. Como evitar o excesso de informação nesse momento, né? A todo instante a gente está sendo bombardeado por informações. Se ligamos à Isso. TV, é sobre o coronavírus que se fala 24 horas por dia praticamente. Precisamos estar informados? Sim, precisamos estar informados. Mas até que ponto isso é saudável, né? Como evitar esse bombardeamento aí de informações? Qual seria a sua dica? Bem no comecinho, a gente falou um pouquinho sobre termos uma rotina completamente vazia, sem muitas atividades e pensar 24 horas nisso. Esse mesmo princípio vale também para o excesso de informações. Eu não estou parado 24 horas, eu estou assistindo o jornal 24 horas, os noticiários, as mensagens que chegam pelo celular. Ou seja, a gente está 24 horas com essas preocupações na cabeça. Então, é o mesmo princípio, gera as mesmas preocupações também, porque a gente está o tempo todo entrando em contato com essas informações excessivamente. Então, o que é recomendado? Inclusive, é uma recomendação da OMS, vale lembrar, que é interessante nós termos um tempo limitado de acesso à informação. Ou seja, eu vou escolher os momentos chaves que eu vou me informar para estar atento às recomendações do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde, da própria OMS, só que eu não vou fazer isso 24 horas. Doutora Ivana? Pronto? Acho que deu certo. Doutora Ivana, então assim, a dica seria a gente manter uma rotina, né? Limitar esse tempo aí para estar assistindo TV, estar lendo o jornal, tentar manter uma rotina mesmo que seja dentro de casa, não é isso, doutora Ivana? Exatamente. A construção de uma rotina é fundamental, porque isso vai trazer uma sensação de segurança, de estar no controle da situação. E isso acaba sendo muito positivo quando a gente tem uma situação contrária, de ter uma ausência de rotina, das preocupações, é como se a gente estivesse se sentindo completamente inseguro nessa situação por completo. E aí proporciona um mínimo de controle para que a gente consiga lidar um pouco melhor. Fora que tem todos esses outros benefícios que a gente já falou um pouquinho, de trocar os focos, de não pensar 24 horas nisso. Tem os benefícios das atividades físicas a nível corporal e mental. Tem também os benefícios das atividades relaxantes, como a gente comentou, para poder servir como válvula de escape sadia. Então, são um conjunto de fatores. E aí, a construção de uma rotina é primordial para poder servir de base para tudo isso. Doutora Ivana, e a família está toda em casa, né, nesse momento, o que a gente faz para entreter as crianças, hein? A criançada dentro de casa com toda aquela energia, o que a gente pode fazer? O que acontece? A gente percebe que nessas situações é como se diminuísse um pouco as atividades para envolver as crianças, como a gente pontuou muito, levar para um passeio, para um parque, para uma atividade física. Então, nós vamos exercitar a nossa criatividade, ou seja, pensar em atividades lúdicas, pedagógicas, para inserir na nossa rotina, no dia a dia, que a gente possa colocar a criança. Para quê? Para que ela não fique 24 horas no celular. Isso é um ponto que eu sempre converso muito, inclusive com os pais. Gente, criança não é para estar 24 horas no eletrônico, porque isso acaba trazendo alguns malefícios também, como, por exemplo, a criança não conseguir lidar com a irritabilidade, por exemplo, quando está distante do eletrônico, dependendo do conteúdo, pode promover a agressividade, também a impaciência, porque exatamente. Porque fica naquele troca-troca de vídeos, ou então quando não gosta de aplicativos de jogos e etc. E isso a criança não vai exercitando a paciência. Aí na hora que recebe um não, um limite, acontece toda aquela situação que a gente já conhece, um pouco conflituosa. Então, a gente sabe que acaba sendo bem mais complexo nesse momento, acima de tudo. Isso é inegável. Só que é interessante a gente pensar em atividades lúdicas que deixem um pouco o celular de lado, que deixem um pouco o eletrônico de lado. Não é que ele seja um vilão, mas que a gente saiba mediar, para que não fique 100% do tempo. E atividades em grupo, onde o pai possa se envolver, né, doutora Ivana? Sim, não ali deixar a criança brincando sozinha. Eu acho que nesse momento é importante a gente fazer atividades em família, né? Envolver, isso. Brincar, né? Se envolver. Exatamente. Doutora Ivana, tem outra pergunta aqui. Como reconhecer que eu tenho um distúrbio mental? Pronto, o que acontece? Uma coisa que a gente sempre usa como parâmetro, e aí sempre aquela questão de
parar para se conhecer, se auto-perceber, certo? Parar para conhecer a si mesmo. Em que sentido? Eu me senti hoje ansioso. Um exemplo, tive que conversar com um parente e aí me senti muito preocupado porque é uma pessoa do grupo de risco, fiquei nervoso. Gente, vamos lá. Existem os sentimentos humanos que todos nós temos. É normal sentir tristeza, ansiedade, raiva, nojo e etc. Esses são só alguns. Existem muitos mais. A questão é quando nós sentimos eles de forma excessiva e isso acaba nos machucando emocionalmente, nos bloqueando, seja como fuga, ou seja para acabar a situação o mais rápido possível, enfim, acaba trazendo prejuízos para a gente. Aí sim a gente percebe que tem uma coisa que não está muito legal. Por exemplo, dentro da situação, exemplo, eu tenho que conversar com um parente, não estou me sentindo bem, me sinto um pouquinho nervoso. Ok, faz parte. Mas eu estou tão mal, que eu começo a ter questões físicas mesmo, as psicossomáticas. Começa a ir excessivamente. Mesmos, né, doutora Ivana? Suor, não consegue dormir, aí é que você percebe o excesso, né? Exato. A insônia, por exemplo, eu fico tão preocupada com essa pessoa distante que eu não consigo dormir. Parece que eu estou virando o dia e a noite. Já é um sinal de que tem alguma coisa que não está caminhando bem. Então seria interessante um suporte profissional nesse sentido. Estou vendo outra pergunta aqui, ó. Doutora Ivana, um bebê que está restrito agora em casa, ele pode ficar com algum dano psicológico depois? Um bebê de quanto tempo? Isso colocou não, né? Ela não colocou, mas vamos aí um bebê de meses, né? De 3, 4 meses. Não, né? Muito bebezinho, né, doutora Ivana? Muito bebezinho ainda. Muito bebezinho mas bebezinho a criançada, ainda. isso vale para a criançada que está em casa, se você não souber ali movimentar a rotina dela, colocar brincadeiras, fazer uma rotina, porque ninguém sabe quanto tempo vai durar esse período, né? Se você não orientar bem a criança durante esse período que a gente está só dentro de casa, isso pode gerar aí algum dano psicológico depois? A pessoa colocou aqui 2 meses. 2 meses, creio que não, é muito pequenininha. Mas voltando para a sua pergunta, de fato, assim, com as crianças um pouquinho maiores, é interessante a construção da rotina. Porque, assim, a grande questão é como nós vamos lidar com as situações estressoras do nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu criança, não tenho uma rotina saudável e nessa situação isso fica ainda mais intenso, em que eu fico mais tempo ainda no eletrônico, por exemplo, sem atividades lúdicas, sem tanto uma construção saudável com a minha família, eu vou ter uma dificuldade em lidar com questões do dia a dia, como, por exemplo, regras, limites, as próprias ansiedades, inseguranças, impaciência, às vezes irritabilidade, agressividade. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar, acima de tudo, independente da quarentena. Porque esse é um momento específico, mas independente disso, vale para todos os momentos. Vale para todos os momentos, não só para agora, né, doutora Ivana? Exato. Tem mais uma pergunta aqui. O que fazer se você perceber que está perto de uma crise de ansiedade ou de um ataque de pânico? Aí eu acho que vale primeiro a gente ver, identificar o que é essa crise de pânico, né? O que é essa crise de ansiedade primeiro e o que fazer, caso você perceba que está tendo esse tipo de coisa. Isso. Como a gente comentou um pouquinho agora mais cedo, a gente falou que é natural termos momentos de ansiedade, por exemplo, sentir um certo desconforto quando a gente vai entrar em contato com alguma situação conflituosa, tipo se sentir um pouquinho mal, vir aquele famoso friozinho na barriga, etc. Ok, até aí tudo bem. A gente percebe que acaba sendo mais adoecedor quando surgem sintomas mais complexos. Por exemplo, tem pessoas que desenvolvem ataque cardíaco durante o momento de uma crise de ansiedade, por exemplo. Realmente então, isso aí já é um sintoma que você tem que ficar alerta, né? Se você está sentindo isso, é um dos sintomas de crise de ansiedade, por exemplo, é isso? Exatamente. Então, a gente precisa estar atento a esses sintomas que são mais intensos, que acabam nos prejudicando, nos paralisando mesmo. E aí, é interessante a gente, primeiro, acima de tudo, entender por que isso está acontecendo. Eu sei que parece uma pergunta meio óbvia, mas para cada ser humano, essa situação é encarada de uma forma diferente. Então, por exemplo, a quarentena para uma pessoa pode promover ansiedade porque ela deve estar pensando, poxa vida, eu sou autônoma, não estou trabalhando, e agora? Para outra pessoa pode ser, poxa vida, eu tenho uma família distante que não tem tantos cuidados assim, tem pessoas de risco. O que vai acontecer com eles? Ou seja, nessas duas situações exemplos, quarentena, que é o mesmo princípio, temos formas diferentes que levam a ansiedade, pensamentos diferentes que levam a ansiedades diferentes.
Então, acima de tudo, é interessante a gente entender por que fazer essa pergunta para si mesmo. E aí entra o autoconhecimento que a gente falou. Por que que eu estou tendo esses processos de ansiedade? Lógico, na hora que você estiver tendo essa situação de ansiedade excessiva, você não vai conseguir fazer isso. Então, é importante que você, primeiro, tente relaxar, tente se acalmar. Depois que passar isso, com calma você revisita. O que foi que aconteceu para eu ter tido aquele momento de ansiedade extremo? O que foi? O que eu estava pensando? Com o que eu estava preocupado? Tentar fazer esse resgate. E aí, esse período de quarentena vai ser interessante porque a gente vai parar para se observar melhor, que é algo que a gente não faz muito no nosso dia a dia. É um ritmo tão corrido que as coisas acontecem, a gente não sabe por que acontece, não para se analisar e continua nesse ritmo corrido e vira uma bola de neve. E é importante lembrar que esse período vai passar, né? A gente tem que encontrar maneiras de passar por isso de uma maneira mais tranquila e fácil, mas vai passar. Então, é procurar realmente a melhor maneira. Tem outra pergunta aqui. Conversar sobre os sentimentos, doutora Ivana, ajuda? Ajuda, porque você vai estar elaborando internamente, primeiro ponto, você vai estar colocando para fora. Às vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo com a gente. Então, a gente vai estar elaborando essa situação internamente, porque vai estar botando para fora. E, além disso, a gente também vai estar conseguindo, como é que eu posso colocar? Diminuindo essas tensões, porque na medida que a gente vai colocando essas questões para fora, as tensões também vão diminuindo, é como uma válvula de escape também. Assim como o choro, assim como escrever, assim como fazer coisas que a gente gosta, para ir diminuindo essas tensões. Verdade. Ó, tem uma pergunta aqui da Fabiana. Doutora, como conseguimos identificar se a falta de ar é alguma sinalização de uma doença ou algum psicólogo tendo em vista do que estamos vivendo? Ela está querendo dizer, eu acho assim, tá com falta de ar, isso pode ser um sintoma de alguma coisa, né? Isso. É interessante a gente parar para observar se ela acontece em momentos chaves, momentos padrões específicos. Por exemplo, como essa falta de ar surge, né? Isso, exatamente. Por exemplo, a gente citou o caso das pessoas que ficam preocupadas com parentes no grupo de risco. Se toda vida que eu vou entrar em contato com essas pessoas eu acabo tendo essas situações de ansiedade, de falta de ar, então já é um sinal de que pode estar vinculado a questões emocionais. Ou seja, a gente observar se existem gatilhos, se existem situações que provocam esse contexto de falta de ar. Ah, Ivana, não tem uma situação específica, vem assim... tem que ter um padrão especial, vem a qualquer momento. Então, seria interessante a gente observar como é que estão os outros sinais corporais para estar atentos a todas as informações que estão passadas. Se a gente está apresentando mais sintomas vinculados a essa questão da saúde mesmo, do coronavírus. Mas o principal é observar se existem gatilhos. Certo. Como explicar para as crianças, doutora Ivana, esse momento que a gente está vivendo, né? Qual a melhor maneira, né? Qual a maneira mais lúdica de você passar para elas essa situação que a gente está vivenciando agora? Certo, é interessante passar essas informações para as crianças, tá certo? Porque elas, querendo ou não, vão ter toda uma rotina quebrada. Então, assim, elas não vão estar entendendo por que elas não estão indo para a escola. Né, para saber. Por que não estão indo para a escola? Por que não estão fazendo as atividades costumeiras? Por que não estão indo passear? Enfim, então a gente precisa sim explicar para as crianças. É claro que, de acordo com a faixa etária, a gente vai promover essas explicações de uma forma lúdica, tá certo? Porque tudo isso vai fazer com que a criança tenha um entendimento melhor do que está acontecendo e consiga lidar melhor. Aí algumas pessoas às vezes questionam como lidar também com essas questões de ansiedade das próprias crianças dentro dessas situações. É interessante a gente ir lidando de forma calma, tranquila, acolhendo também, porque às vezes quando a gente vai fazer essas explicações surge muito medo, muitas preocupações, ansiedades, porque é super natural. A gente fica que dirá uma criança, né? E aí, acolher, acima de tudo, pegar essa fala e acolher mesmo, sem preconceitos, sem julgamentos, entender o que se passa na cabecinha deles, acima de tudo, e aí sim também intervir, conversar, explicar, porque ele vai se sentir muito mais acolhido e vai acabar ajudando muito mais do que se a gente ignorar. Muito bom, doutora Ivana, bacana. Agora, a última pergunta. Como reconhecer o que fazer em uma crise de ansiedade? Como reconhecer se você está tendo uma crise de ansiedade e o que fazer? Eu estou tendo uma crise de ansiedade, o que eu faço? Né? Pronto. Primeiro ponto, a gente precisa entender que existem situações que promovem essas ansiedades. Aí é importante o autoconhecimento para a gente saber se a gente está tendo uma crise de ansiedade ou não.
parar para observar. A gente comentou um pouquinho, será que eu estou tendo? Será que sim? Será que não? Ok, isso é um ponto importante. Além disso, é interessante também a gente pensar em estratégias para lidar com isso, percebendo que de fato são crises de ansiedade. Se eu estou tendo crise de ansiedade, 2 pontos importantes. Primeiro, entender o motivo para a gente poder trabalhar isso. E segundo, as estratégias, que são tentar, na medida do possível, se acalmar diante desse contexto. Tentar respirar de uma forma mais lenta, de várias vezes, repetidamente. Ah, isso não me acalma. Isso. Para algumas pessoas, é mais interessante movimentos um pouco mais agitados, não são tão calmos assim. Então, inserir na tua vida coisas que te relaxem para colocar nesses momentos de crise de ansiedade. É como se você estivesse pegando essa tensão da ansiedade, botando ela para fora na medida do possível. Para algumas pessoas já funciona mais a troca de focos. Então, eu estou percebendo que eu estou ansioso, então eu não vou ficar focando nessa ansiedade, eu vou tentar focar em outras atividades, em outras coisas que chamem a minha atenção, porque aí a ansiedade, sendo ansiedade mesmo, esses sintomas vão passar com o tempo. Então, estar atento, acima de tudo, se é ansiedade ou não, exercitar autoconhecimento, perceber o que é, bora pensar nas estratégias que são basicamente essas. Tentar se acalmar com o que faz sentido para você e tentar trocar o foco na hora que ela estiver surgindo. Bacana, doutora Ivana. Muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço. Quero lembrar, gente, que o nosso chat, tá certo? Tem um link no perfil do nosso Instagram do AppVida, onde você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o coronavírus. O nosso chat está lá disponível para você tirar suas dúvidas. E continue assistindo as nossas lives, né, doutora Ivana? Estamos tendo lives sobre Zumba, aulas de Zumba, e várias outras coisas, yoga. Então, assim, continue com a gente aqui assistindo nossas lives. Vamos estar sempre trazendo algumas dicas de como você passar por esse momento aí de uma forma mais tranquila e prazerosa, apesar de ser um momento muito difícil, não é? Isso, com certeza. Juliane, eu queria só responder uma dúvida de uma pessoa que colocou aqui. Quais são os sintomas de crise de ansiedade? Alguns sintomas são dor de cabeça, pode surgir em alguns momentos, tensão muscular, problemas também a nível... tensão muscular, tremedeira, sudorese, desconforto estomacal. Tem pessoas que têm a própria taquicardia também quando é mais intenso, tá certo? São alguns dos sinais que podem sugerir que é uma ansiedade. Sempre lembrando que é importante a gente exercitar o nosso autoconhecimento, porque assim, pode ser que seja, mas a gente sabe que pode ser sinal de outras coisas, certo? Sempre lembrando a importância do autoconhecimento nesse momento. Obrigada, doutora Ivana, viu, pelas dicas aí, tá certo? E, gente, é isso. A gente vai encerrando essa live de hoje sobre saúde mental, mas vão existir outras lives, viu? Então, até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Obrigada pelo convite.